Gênesis capítulo 12. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Vamos ler somente a princípio 9 versículos. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Santo Deus e Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Ó Deus, nesta noite peço a Ti que derrame da Tua unção, da Tua autoridade. Ajuda-nos, ó Deus, ministrarmos a Tua palavra, que nós, cada um nesse lugar, venha receber uma porção do Teu Espírito, ó Deus, que possamos nos alimentarmos e sermos limpos pela Tua palavra. E desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podeis sentar. Glória a Deus. Tem uma jovem nos visitando, seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe. É a mãe do Gabriel. Ah, tá. Amém. É o Gabriel, né? Isso. Amém. Gabriel Glória. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós já estudamos esse texto, vamos estudar de novo nessa noite. E nós vimos que o Senhor, no versículo 1, o Senhor disse a Abraão, ou seja, Abraão não estava orando, não estava procurando Deus, Abraão não estava pedindo nada para Deus, não é verdade? Você não vê no texto dizendo que Abraão estava orando, aí Deus apareceu para ele, não foi nada disso. Da mesma forma, Moisés, quando estava no monte procurando a ovelha perdida da casa do sogro dele, a ovelhinha lá no monte, ele acabou tendo um encontro com uma sarça ardente, e aquela sarça ardente, Deus falou com ele através daquela sarça ardente, amém? Então, ele não está procurando, não estava fazendo. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que a princípio está prevalecendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é onde entra a misericórdia de Deus. Olha só, Deus já estava com um plano em mente, já tinha no coração dele o que ele ia fazer com as nossas vidas, com a humanidade, com o homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas devido ao pecado, devido à desobediência no jardim, nós perdemos essa semelhança com Deus. Mas já no jardim, Deus dando uma sentença para cada um: você semeou isso, você vai colher, né? Agora vai ser assim, vai ser assado, multiplicou as dores de parto, deu uma sentença para cada um ali, não aceitou explicação de ninguém. Mas, no entanto, a misericórdia do Senhor já começou operando quando Deus diz assim: o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Olha só, quer dizer, Deus já tem um plano para a nossa salvação.
ele já sabia que nós íamos desobedecer, que o homem ia desobedecer e que ia precisar de uma restauração. Aí você vê que o povo estava vivendo lá sem Deus, tranquilamente, andando pelos seus caminhos. Aí Deus vem e aparece a Abraão e fala com Abraão. Aí o texto diz assim, ó: e o Senhor disse a Abraão, ou seja, foi do agrado de Deus revelar-se a Abraão, e Abraão se converteu a Deus. Deus chegou e falou com Abraão. O que Abraão fez? Obedeceu, deu ouvidos a Deus. Porque muitas vezes Deus fala conosco, irmãos, mas nós não damos ouvido. Muitas vezes Deus dá uma ordem, Deus mostra um caminho para nós, mas nós achamos que outro caminho é mais fácil. Quantas vezes nós entramos em caminho que achamos mais fácil e depois nós vamos ver o caminho é muito mais difícil, não é verdade? Porque Deus, quando nos leva pelo caminho difícil, porque é para valorizar a obra dele em nossas vidas. Você lembra da saída do povo do Egito? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o que Deus fez? A Bíblia diz que ele próprio endurecia o coração de Faraó. Aí o Faraó não deixava o povo sair. Aí Deus ia lá e fazia um milagre daquele. Mandava uma saraiva de pedra de fogo, mandava praga de rã e contaminou as águas. Isso foi tudo gradativo. Depois de cada atitude, de cada conversa entre Moisés e o Faraó. Moisés com o Faraó combinava, ó, chama o povo, pode levar. Aí Deus ia lá e endurecia o coração. Chegava no outro dia, o Faraó não deixava o povo sair. Isso fazia o que, irmãos? Isso valoriza o trabalho de Deus. Deus queria mostrar para nós o quanto Ele está disposto a fazer milagres para nos salvar, irmãos. Olha só, Ele é um Deus que se manifesta, irmãos. Porque no sobrenatural, para quem não acredita em Deus, para quem vive a vida dando crédito a mentiras do adversário, porque a maior mentira do adversário é contrariar a palavra de Deus, é dizer que Deus não existe. Para Eva ele disse que Deus falou que ia morrer e não ia morrer nada. Para o mundo ele fala assim, Deus não existe. O que existe, o homem veio do macaco, nasceu sozinho, era um macaco, virou homem, era não sei o que, era uma bactéria, não sei o que, e não quer ver, mas só que Deus, irmãos, Ele se manifesta a nós. Podem falar tudo para você, mas se Deus se manifestar a você, você der ouvido a Deus, e quando o povo saiu do Egito, ele podia ter rapidinho ter entrado na terra que Deus queria levar eles, mas Deus levou ele ainda pelo caminho do mar. Olha só, e o caminho do mar parecia que era o pior caminho, porque Faraó vinha atrás e não tinha como atravessar o mar. Parecia que não tinha mais jeito para a nossa vida. Às vezes Deus nos leva por um caminho que parece que não está acontecendo nada. Como é que eu vou chegar nessa situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Mas Deus falou que vai acontecer isso na minha vida. Mas aqui não dá, que aqui tem vamos supor, Deus vai me dar uma promoção. Mas não dá para dar uma promoção porque tem um camarada aqui acima. Como é que eu vou ficar acima dessa pessoa? Como é que eu vou chegar nessa promoção? Como é que eu vou chegar nisso? Como é que eu vou resolver esse casamento como nós vimos agora há pouco tempo? Né? O casamento já tinha sido divorciado e voltou a se casar. O casal voltou a se casar. Não é verdade? Então, um milagre. Aí, parecia que não tinha jeito, mas Deus queria fazer um milagre na vida daquele povo. Às vezes, quando Deus nos leva por um caminho que parece ser o mais difícil, e de fato é para nós o mais difícil, é porque Ele vai operar na nossa vida. É porque Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Vai mostrar para nós que nós não estamos indo sozinhos e que Ele está indo com você. Amém? Está indo conosco. Como Davi disse, mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele cria assim que o Senhor estava com ele. E nós temos que crer também. Tem uma situação difícil, tem uma coisa difícil, né? E isso que eu prego para os irmãos, estou pregando para mim também, igual eu falei para os irmãos. A minha situação é difícil, mas Deus está no controle da minha vida. Se está me levando,
para ficar acuado, para ficar numa encruzilhada, para ficar num beco sem saída. Encruzilhada não, um beco sem saída, é porque ele vai fazer um milagre, ele arrebenta com o beco. Ele abriu o mar. E se ele não tivesse aberto o mar, ele podia fazer o povo flutuar, sair voando, tinha tanta coisa para ele fazer. Humanamente não, né? Mas como ele abriu até o mar, agora a gente crê que ele podia fazer aqueles homens voar tudo. E se voasse ainda era mais fácil, era um milagre só fazer voar, flutuar. Aí não agarrava carro na pedra, na coisa, para ficar mais nervoso ainda, né? Porque no que ele abriu o mar tem o que embaixo? Areia, pedra, aí os carros quebravam, os caras ficavam nervosos para sair dali logo que o faraó vinha atrás. Então Deus está sempre provando a nossa fé, a nossa confiança nele. Porque a salvação, irmão, é pela fé. Se você não acredita que você está com Deus, não tem salvação. Se você não acredita que Deus está contigo, não tem salvação. Se você não acredita que Deus habita em você, não tem salvação. Se você não se santificar para que isso aconteça, não tem salvação. Amém? Então, nós vamos entrando aqui nesses versículos aqui, ó. Foi da vontade de Deus que ele aparecesse a Abraão. Ou seja, a verdadeira conversão, irmão, é um chamado a deixar tudo. Os irmãos quiserem deixar marcado aqui, eu vou abrir em Hebreus. Os irmãos conhecem Hebreus 11, da galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 8 somente, diz assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha só, uma conversão, irmãos, é um chamado a deixar tudo. Quando Jesus fala para Nicodemos, ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo, irmãos? Se não é ter uma nova vida, um novo procedimento diante de Deus, uma nova conduta diante de Deus. Amém? Tem coisas que continuam. Por exemplo, quando eu me converti, eu era casado com essa lindinha, né? Eu me converti, eu era casado ainda com ela, não era separado. Se eu tivesse separado antes e tivesse me convertido, podia até casar de novo, porque eu não tinha conhecimento. Mas quando eu conhecia a Deus, eu estava casado com ela. Então, esse é um preceito que eu não poderia largar, o meu casamento. Mas a fraude, o roubo, tudo isso, todo mau pensamento, tudo quanto é pecado, eu tenho que largar. Se eu ganhava um dinheiro ilícito, eu tenho que parar de ganhar. Se eu era adúltero, eu tenho que parar de ser adúltero. Agora, largar a minha esposa eu não posso. Amém? Então tem coisas que você continua, né? Como Jesus falou assim, eu não vim para desmanchar a lei, para acabar com a lei. Ele falou assim, eu vim para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele não tirou nada da lei. A lei continua. Nós estamos no tempo da graça. A diferença da lei, eu tenho explicado para a igreja, é que a lei não está mais só no papel. Ela está aqui, ó. Você pega aqui, está aqui a lei. Mas ela está também impressa aqui, ó, no coração. Quando você vai ver algum pensamento ruim, você a lei já te vem à memória, o Espírito já te traz à memória. O que você faz? Você já vai orar, já vai se arrepender dos seus pecados, já vai pedir perdão a Deus. Vem uma situação que você está pensando e aí você, não, isso aqui desagrada a Deus, esse caminho desagrada a Deus, não tem como. Então, irmãos, o chamado de Abraão foi um chamado a deixar tudo, porque às vezes a pessoa não quer deixar tudo, e Abraão tinha coisa, irmão. Nós vamos ver no texto aqui, que olha só, aí Deus fala assim para ele, farei de ti, aí Deus manda ele deixar tudo, que Deus vai fazer dele uma grande nação. Quer dizer, é para ele largar o povo dele. Olha só, ele tinha o povo dele. Abraão, ele começou uma nova vida, uma nova família, no sentido de povo, a partir dele. Deus falou assim, a partir de você, eu vou fazer de você uma nova nação. E essa nova nação, nós vamos ver aqui, que Deus estava falando da igreja, num povo santo, porque no céu não vai ter vários povos, não, vai ter um povo só.
É igual Deus fez aqui, nós estamos vendo aí esse mimimi todo, negócio de racismo, de não sei o quê, que é raça negra, raça branca, raça amarela, tudo bobagem, tudo falácia, porque Deus criou uma só espécie, a raça humana, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Agora a cor que nós vamos tomando no decorrer desses anos todos, é consequência do ambiente, das coisas, mas se formos ver o DNA, vem todo de um só, de Adão. Até o de Eva veio de Adão, porque Deus a princípio fez só Adão. A única carne que Deus fez foi a de Adão. Para fazer a de Eva, ele tirou um pedaço de Adão. Então quer dizer, nós somos do mesmo DNA. Então toda a espécie humana é uma só. Então você vê que Deus quer fazer de Abraão uma nova nação, ou seja, uma nação santa, uma nação que vai habitar no céu, porque lá não vai ter judeu, não vai ter brasileiro, não vai ter japonês, não vai ter, lá vai ter cristão, pessoas salvas em Cristo Jesus, de toda a humanidade. Nós temos irmãos na Coreia, igual outro dia a irmã postou, eu já tinha visto aquela coreana falando do Brasil, né? Porque a Coreia, irmãos, a Coreia abraçou a fé assim, verdadeiramente. A maior igreja que tem é o coreano, da Coreia do Sul. A do Norte não, a do Norte é proibido ter igreja, mas certamente que tem cristão lá escondido, se submetendo àquela doutrina, àquela situação toda. E aqui, e o mesmo estão querendo fazer no Brasil, mesma coisa. Mas olha só, a coreana, nós vimos que a irmã postou lá no grupo, ela falando que é para o brasileiro orar, porque Deus está operando no Brasil, porque é Deus que guarda, porque o poder, a força está nas mãos de Deus. Porque quando nós oramos a Deus e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, não importa, vai ser feita a vontade de Deus. Amém? Vai ser feita a vontade de Deus. Por exemplo, se você está numa situação de adultério, por exemplo, não adianta pedir para Deus ajudar, porque não vai ajudar, irmão. Se você está roubando um dinheirinho no patrão, se está recebendo um suborno, né? Às vezes o policial recebe um suborno, Senhor, como é que o cara vai orar para Deus? Senhor, abençoa o dia de hoje. Ele já sai de manhã querendo ver quanto que ele vai ganhar durante o dia. Vai Deus abençoar o dia dele para receber. Tu acha que Deus vai abençoar esse dia? Vai abençoar para que ele receba suborno? Não vai. Amém? Se uma pessoa está na prática do adultério, tu acha que vai abençoar? Igual a gente já viu casos assim de pessoa orando assim: faz que aquele larga a mulher dele para ficar comigo, ou vice-versa. Deus não faz isso, irmãos. Isso é fraude. Isso é mentira do adversário. Amém? Deus só trabalha com coisas íntegras, com fidelidade. Aí, então é necessário, irmão, largar tudo. Então, o chamado de Deus, a obediência ao chamado de Deus, isso fala de nascer de novo. Abraão passou a ser um outro homem, saiu da parentela, olha só, tirou o vínculo, né? Quem é esse aí? Abraão, primo de não sei quem, filho de não sei quem e tal, e agora não tem mais ninguém. Foi lá para um povo que ele não conhece e foi começar uma nova vida. E isso aponta para a nossa vida cristã, irmão, porque o propósito de Deus é chegar a nós. Desde Gênesis, desde antes ele já tem esse propósito, mas de Gênesis para cá nós podemos começar a acompanhar. Amém? Você começa a acompanhar o que Deus está fazendo facilmente. E versículo 2 fala assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, Deus fala que vai fazer dele uma grande nação, que vai abençoar ele. Isso fala, irmão, olha só, que pela semente de Abraão é que Cristo vai vir. A bênção de Deus, nós vamos ver aqui, é Cristo. Porque Abraão mesmo não vai ver essa grande nação. Abraão mesmo não vai ver esse povo todo. Abraão, quando morreu, tinha mais ou menos, quando ele foi para aquela batalha para tirar Ló da mão dos filisteus, não se fala a memória, se era filisteu, quem era? Dos reis lá que se juntaram contra Sodoma e levaram Ló, né? Abraão foi lá e ele tinha 350 homens, nascido lá na casa dele, né? E o exército dele era esse.
350 homens. E não tinha ainda nem Isaac, nem um filho. Então, como é que o que ele chegou a ver foi o filho. Quando ele morreu, deixou só um filho. Um deixou Ismael, né, com o filho com a serva, e deixou Isaac, que é o filho da promessa. Deus tinha uma promessa, e Abraão ainda não foi perfeito não, irmãos. Olha só, Abraão não foi perfeito não, porque Deus falou que ia dar um filho a ele, do casamento dele, né, do filho dele com a esposa dele. E ele já tinha 75 anos quando Deus chamou, e eles ainda não tinham filho. Amém? E eles ainda não tinham filho. Então, quer dizer, Sara já não tinha mais condição de engravidar mais. E eles, achando que o milagre de Deus para ter um filho, ela pegou uma serva para Abraão se deitar com a serva, porque ela não tinha mais condição. É como se estivesse ajudando Deus. E o que aconteceu? Arrumou um problema para eles, que até hoje está lá aquela guerra do islamismo, da coisa. São os árabes, eles são descendentes de Ismael. Odeiam os judeus, querem exterminar o judeu. Por que eles querem exterminar o judeu? Porque eles querem tirar a concorrência, querem que a descendência de Ismael prevaleça. Isso é fato. Amém? Mas por quê? Porque Deus falou assim: da esposa será a sua descendência, de Sara será a tua descendência. Tanto é que Deus fez uma promessa para Sara também, ó, que ela seria mãe. Né? E ela ficou rindo. Bom, será uma benção. Então, olha só, pela descendência de Abraão, pela semente de Abraão, viria Cristo, e o mundo recuperará a bênção que perdeu em Adão. O que aconteceu lá em Adão? Nós perdemos a referência, perdemos a salvação, perdemos a comunhão com Deus. O homem tinha uma comunhão com Deus. Deus ia no paraíso, irmão, para visitar Adão, para conversar com Adão. Até o dia que ele chegou, Adão estava escondido. Deus sabia, mas ele deixa, ele comenta, ele pergunta, ele quer que nós venhamos confessar o nosso pecado. Amém? E ele vai e pergunta, ele faz tudo. Então, aí desde esse dia, o homem perdeu a comunhão com Deus. Deus expulsou o homem do paraíso. Expulsou do paraíso. Mas ele já tinha um plano que em Cristo Jesus iria reconciliar o homem com Deus. Porque olha só, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é isso, é Deus prover a nossa comunhão, recuperar a nossa comunhão com Ele. Senão você ia para o inferno. Você vai para o céu como? Você já pecou, você já fez um monte de pecado, já falou um monte de coisa, já fez um monte de coisa. Como é que você vai para o céu com esse pecado todo? Só através de Cristo Jesus, que perdoa, que tira os nossos pecados, e nós nos tornamos santos e voltamos à comunhão com Deus. Amém? Por isso Cristo foi sacrificado. Por isso o sofrimento foi grande, irmão. Porque para restaurar a nossa comunhão, a dor era grande. Já pensou você querer? Você pega um negócio assim que caiu, por exemplo, no mar, alguma coisa, uma louça, um negócio, já viu como é que fica aquela crosta, tudo de ferrugem, aí aquilo ali, para tirar aquilo ali, tem que esmerilhar, tem que fazer força, tem que passar lima. Se aquilo fosse uma pessoa, ia gerar dores. Amém? Ia gerar dores. É como um diamante para ser lapidado, uma pedra preciosa. Se você não tiver conhecimento, você passa na rua e chuta o diamante para lá, que você não conhece. Porque ele precisa ser lapidado. E o que aconteceu aqui no versículo 3? Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só a promessa, como é que está se esticando. Olha como é que está se esticando. Deus está levando, estendendo a bênção de Abraão para todas as famílias da terra. Ele falou assim: vou abençoar os que te abençoarem. Quem é que são os que abençoam Abraão? São aqueles que dão ouvido a Abraão. Quando você dá ouvido a teu pai, você está honrando a teu pai e a tua mãe. Quando nós damos ouvido ao nosso pai e à nossa mãe, nós estamos sendo uma bênção para eles. Já viu? Quando o filho é obediente, aí a mãe fala: esse menino é uma bênção, essa menina é uma bênção, né? Mas quando está com rebeldia, a gente não comenta a rebeldia: essa menina está dando problema, esse menino está não sei o quê,
Então quem é que é uma bênção? Quem é que abençoa Abraão? Quem honra a Abraão, quem crê na promessa de Abraão. E Deus fala assim, que Ele vai abençoar. Se você crer, você vai ser beneficiado com a bênção de Abraão. Se você não crer, vai ficar debaixo da maldição, que é o inferno. Amém? Porque nós íamos para o inferno, irmão. Nós íamos para o inferno. O homem sem Deus já nada. O homem foi feito para o céu, para ir para o céu. Mas por causa do pecado, nós já nascemos para ir para o inferno, destinado ao inferno. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, é para onde vamos? Porque a palavra diz assim, ó, Davi diz assim, ó, em pecado me concebeu meus pais, minha mãe. Olha só. Agora, é claro que uma criança ainda inocente não vai para o inferno, porque ela tem o benefício da inocência. Amém? Jesus Cristo fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino do céu. Por quê? Por causa que eles não é computado pecados a eles. Por quê? Por causa da inocência, por causa do conhecimento. Quando você começa a pecar, é quando você come no fruto do conhecimento. Você passa a entender e mesmo assim você pratica, aí já está em pecado. Aí já tem que pedir perdão a Deus, seja com 11, com 10, com 12, com 13 anos, tem que estar diante de Deus em santidade. Pedir perdão a Deus, porque aí você já está na prática do pecado. É verdade? Porque o pecado, irmãos, ele contamina e prende o homem no pecado. Nós somos presos ao pecado. Eu tenho dito isso para a igreja, quando o anjo apareceu a Maria, ele falou assim, ó, e o seu filho livrará, usando as minhas palavras, livrará o seu povo dos seus pecados. Amém? Não é o Satanás que nos prende, não é ninguém que está nos prendendo, ninguém pode levar você para o inferno. Pode ir junto com você, mas te obrigar aí não pode. Amém? Porque se você falar assim, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero a Deus, eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pronto, o cara vai sozinho para o inferno, tu já vai para outro lugar, já vai para o céu. Ninguém pode, irmão, nem o Satanás não pode te obrigar a pegar pelo braço, não, quero levar essa irmã para o inferno, não tem como. Tu só vai conscientemente. Nem os loucos errarão o caminho do céu. Se foi, é porque desobedeceu. Se foi, é porque não aceitou a promessa. Porque Deus começou aqui, o mundo estava parado, o mundo estava perdido, ninguém buscava Deus, Abraão não buscava Deus. Deus vai e chama Abraão, Abraão, vem que eu vou fazer de ti uma grande nação, ou seja, vou abençoar, vou enviar a semente, Jesus Cristo vai ser a sua semente, usando as minhas palavras, e Ele vai salvar, vai ser uma bênção para todas as famílias, todos na terra. Quando fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jogou por terra a teoria da predestinação, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é bendita? Todos vão ter a oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer a proposta de Cristo, de conhecer os valores de Cristo, de saber para onde que nós vamos se seguirmos a Cristo. Amém? Ele falou assim, ó, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Vou para a casa do Pai preparar lugar. Essa é a proposta dele. Amém? É como a gente vê aí, né? Na política. Vê o que o candidato fica assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você escolhe qual candidato o que ele vai fazer. Você tem que verificar se ele não está mentindo, se antes ele não já falou que ia fazer e fez o contrário. Amém? Você tem que ver isso para a sua vida, porque aqui é o dia a dia. O mesmo acontece na nossa salvação. O Satanás também está em campanha, sabia? Satanás também está em campanha, está querendo levar o que ele puder para o inferno, e Jesus Cristo querendo salvar. Eu vou enviar o Consolador, Ele vos ajudará, Ele falou, vai enviar, Jesus Cristo, você vai enviar o Consolador, que eu digo, a situação atual, né, já que nós estamos aqui no meio de uma eleição, seria como se fosse o cabo eleitoral, né, de Jesus. Vai ser Consolador, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Amém? Se você der ouvido, se você reconhecer que você é pecador e que se você não se arrepender, vai ter juízo, e que se você se arrepender, você vai ser justificado, a justiça é isso, você justificado, aí você vai ser salvo. Então ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e o Messias, irmão, virá de ti, ou seja, a bênção é a salvação. A bênção de Deus é a salvação. Aqui mesmo em Gênesis 27. Não, antes de voltar aqui, deixa eu ler um textinho aqui de Gálatas rapidinho, antes de chegar aqui. Para mim não pular aqui, ó. Gálatas, lá no Novo Testamento que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas 3, ele diz assim, ó, dos 6 ao 9, ele diz assim, ó: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, como justificação. Ou seja, se você creu em Deus, o que é crer em Deus? Você obedeceu a Deus. Por que diz que Abraão creu em Deus? Porque você não acredita em você, acredito no Senhor, mas eu vou para cá para o outro lado, não vou lá para onde o Senhor está mandando, não. Você não creu, não é isso? Então, quando diz que Abraão creu, é porque ele obedeceu. E ele assim, ó: então, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de... nós somos a herança de Abraão. Amém? Os descendentes, nós somos descendentes de Abraão. A palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que creu em Cristo Jesus é descendente de Abraão. Porque nós nos tornamos filhos. Sabei, pois, que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, ou seja, por nós crermos em Deus, Deus falou assim, ó: sai da tua parentela para Abraão. Aí Deus fala para você hoje, ó: nasce de novo, abandona o pecado, sai desse caminho, sai dessa vida, vamos caminhar. Aí vai assim, e receber a Cristo. E os gentios anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, meu irmão, nós todos somos benditos, todas as nações são benditas, e aqueles que receberem a Cristo vão ser salvos. Amém? Vão ser abençoados. Então, a bênção de Deus, eu tenho dito aqui que é Jesus. Jesus é a bênção que Deus prometeu a Abraão. Que Abraão, irmãos, nós vamos ver aqui no texto aqui, versículo 27 e 29, Gênesis, voltando agora a Gênesis, lá no 27, versículo 29, diz assim, ó: sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoares, e benditos sejam os que te abençoarem. A bênção de Abraão começa a expandir, e Deus fala assim, e no 22, 18, ó, 22, 18, diz assim, ó: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha palavra. Olha só, irmão, Deus é tremendo, né? Deus tem um plano de abençoar, de salvar, de enviar Cristo. Deus já tinha planejado a nossa salvação. Se Abraão não aceita, não se converte, certamente que Deus ia levantar outro. Se Abraão não obedece, Deus ia levantar outro. Agora, Deus, claro que Deus sabia que Abraão ia obedecer, porque ele é Deus, não é verdade? E aí ele deixa claro que porque ele obedeceu, está escrito aqui, porque tu obedeceste, serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, amém? Então, quando nós obedecemos a Deus, irmão, o plano de Deus continua na nossa vida. Nós vamos continuar abençoando vidas. Ainda que o nosso ente querido não se converta, ou ainda que não aconteça alguma coisa, mas o legado vai ficar, porque Abraão não viu tudo isso que nós estamos vendo. Amém? Abraão não viu nem a Cristo. Abraão não testemunhou a Cristo, mas porque por ele ter obedecido lá há 3.000 anos atrás,
Jesus Cristo veio para nos salvar. De quem? Da família de Abraão, da descendência de Abraão. E Deus manteve essa descendência. Deus manteve. Deus deu um filho a Abraão, legítimo Isaque, não é filho da serva, né? Filho da esposa, do casamento, da bênção do casamento. Deu a descendência, um filho que Deus deu. Desse um filho gerou 2 filhos, desses outros 2 filhos, um deu seguimento à descendência, que foi Jacó. De Jacó Deus tirou 12 tribos, 12 filhos de Jacó, e depois os netos, né, de filho de José, e foi mantendo a descendência, irmãos. Amém? E foi mantendo, mas antes de Abraão, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando antes de Abraão. Lembram de Noé? Deus matou todo mundo e começou uma descendência nova em Noé, uma humanidade nova de Noé. E de um dos filhos de Noé sai Abraão. Então, quer dizer, Deus está no controle de tudo, irmãos. Se nós desobedecermos, é porque somos teimosos. Porque só uma coisa Deus faz: Ele nos dá a liberdade de obediência. Ele só dá a ordem. Agora, Ele usa da misericórdia dele. Lembra de Jonas? Vai a Nínive. Jonas foi para outro lugar. Jogaram ele no rio, no mar, e o peixe comeu ele. E ele não morreu dentro do peixe. Mas se ele continuasse teimando, não vou, ele ia acabar morrendo lá dentro do peixe. Amém? Ia acabar morrendo lá dentro do peixe. Mas ele se arrependeu e o peixe colocou, ele orou a Deus, e o peixe colocou lá onde ele tinha que ir. Amém? Deus podia ter chegado e ter matado Davi, mas Deus falou assim: não, enviou um profeta, vai lá e fala o pecado dele, o que aconteceu. Porque Davi é um descendente, Jesus Cristo é um descendente de Davi. E Deus foi lá e falou com Davi: olha só, não são pessoas perfeitas, Davi pecou, mas Deus foi e perdoou o pecado dele, de Davi. Perdoando o pecado dele, Jesus Cristo é da descendência de Davi. É um belemita, nascido em Belém, da raiz de Jessé, pai de Davi. E outros, ó, que entraram, como as mulheres que entraram, comentou Ruth, a moabita, que abandonou o seu povo, o seu Deus, porque o Deus dela não valia nada, e reconheceu, falou com a sua sogra assim: ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E era proibido aos judeus se casarem com moabitas, mas ela não é mais moabita, ela renunciou o Deus de um povo. Ela agora é o quê? Ela é nascida de novo. Ruth foi um exemplo de uma nascida de novo. Raabe é prostituta, está lá na genealogia de Jesus. Jesus Cristo veio de uma prostituta, mas ex-prostituta, porque ela nasceu de novo. Bem sei que o teu Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E Raabe passou a servir o Deus de Israel. Se converteu, mudou de vida. Era uma prostituta, não é mais. A moabita o povo moabita era amaldiçoado por Deus, mas Ruth abandonou, abriu mão de ser moabita. E quando nós abrimos mão de sermos o que somos, Deus vai direcionar a nossa vida. Quando você começa a falar: Deus, a minha vida te pertence, Deus vai direcionar a sua vida. E Deus fez isso na vida de Abraão. Versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Olha só, assim partiu Abraão, como Deus lhe tinha dito. Ou seja, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus fala. Amém? É do jeito que Deus fala, do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Quer ver, rapaz? A gente vê hoje pessoas, as igrejas hoje têm tentado conciliar a vida cristã com o pecado, com vida profana. Nós temos visto até igreja transformada em boate.
aquelas coisas que eu via, que eu tive que largar quando eu saí do mundo. Aí agora está dentro da igreja. Aqueles fumezinhos piscando, escurinho, neon, isso tinha tudo lá fora onde eu estava antes de eu me converter. E agora você está vendo gente rodando, tem irmãos aqui que saíram da macumba, que sabe, essas semanas eu tenho visto ali naquele TikTok ali, umas igrejas, meu Deus do céu, o camarada botando uma roupa igual o Papa assim, rodando assim na igreja o tempo todo, uma loucura, alguém viu? Não, meu Deus, gente, o que é isso? Umas mulheres com as saias rodadas e assim armadas, sabe agora? Aquelas da feitiçaria. Eu via isso lá fora, agora estou vendo isso dentro da igreja. Estão conciliando. Será que um pagodeiro não pode se converter e não ser mais pagodeiro, agora ser um adorador de Deus? Ou ter que fazer um pagodinho, Jesus X, sei o que e tal, para poder o camarada ficar na igreja? Se converteu, tu largou tudo. Tu era pagodeiro, você não é mais pagodeiro. Tu que funk gosta, tu era funkeiro, agora tu não é mais funkeiro. Tu cantava nas baladas, agora tu é um adorador, canta louvor e adoração a Deus. Por que tem que ser a mesma coisa do mundo? Eu estou conciliando as coisas, e Deus fala, quando Ele manda sair, a vida de Abraão é um exemplo disso. Deus fala, sai, olha só, não faz mais nada, larga tudo lá, tudo que é do mundo, do sistema, parente, da sua parentela. E Abraão fez exatamente, o texto diz que ele fez exatamente o que Deus mandou, saiu. E o versículo 5 diz assim, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher. E aqui, Abrão, eu estou falando Abraão, é porque depois o nome de Abrão vai ser trocado para Abraão, e Sarai vai ser Sara, amém? Mais na frente Deus vai trocar o nome dele, mas aqui Abraão e Sara. Então, sua mulher e Aló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquiridos e as almas que lhe acresceram em Harã, saíram para ir à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Olha só, reparou aqui? Que Abraão não era pobrezinho não, filho. Ele já tinha umas coisinhas, já tinha uns gadozinhos, já tinha uns rebanhozinhos, e já tinha um povo com ele, que naquela época tinha-se escravo, servo. Por que era servo? Porque o cara nascia sem condição nenhuma, e os servos de Abraão eram o filho dele, era o povo dele. Ele tinha como ser o povo. Os servos falavam assim, você é da onde? Ele falava assim, eu sou da casa de Abraão, eu pertenço à casa de Abraão. O camarada tinha prazer em ser servo dele, porque servo dele trabalhava para ele, vivia com ele, era alimentado, era orientado por ele, era defendido por ele. Se um servo daquele fosse levado, ele ia atrás. E a Bíblia fala dos servos da Bíblia que quando era liberado, eles nem queriam ir embora. Vou fazer o quê? O camarada não tinha terra. Se ele larga Abraão, o outro vai escravizar ele, porque a terra era assim. Amém? Não é um bom tempo de hoje, tem esse negócio de escravo, e Deus até permitia isso. Por quê? Porque o camarada se endividava, perdia tudo, e como é que ia restituir o que ele gastou no outro, que ele deu prejuízo, que ele deu para o outro? Então era permitido. Agora, só que os bons senhores, os servos eram como filho para eles. Era as almas, e o texto fala aqui, filhos de seu irmão e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Por que lhe acresceram? Porque ele ganhava, por exemplo, ele tinha o servo tinha família. O que acontecia? Que aquele casal trabalhava com Abraão. O filho que nascia já servo de Abraão. Amém? Porque ele não tinha como ficar sozinho na terra, sem proteção, sem sustento. Então, nessa aliança, Abraão já saiu de lá, assim, com uma certa quantidade de pessoas, né? E de bens. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra.
E o versículo 7 diz assim, ó, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, olha só, como Abraão saiu e obedeceu, o que aconteceu? O Senhor apareceu a ele de novo. Amém? Obedeceu, o Senhor apareceu a ele de novo, e o Senhor apareceu a ele e disse, ó, a tua descendência darei esta terra. Olha só, aonde Abraão foi, colocou, pois ele fala, colocou a planta do pedreiro, vou acampar aqui, o Senhor chegou, você vou dar essa terra para você, para a sua descendência. Falou nem para ele, falou para a descendência dele. Amém? A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Olha só o que aconteceu. O Senhor apareceu e aumentou a proposta dele, falou assim, e fez menção da ocupação cananeia, ou seja, aquela terra de posse, a terra prometida, é descendente de Abraão. Deus prometeu a descendente, ou seja, a semente de Abraão. O que é o descendente? É a semente. Isso aponta para quem? Para Cristo. E aponta para quem? Para nós. E aponta para a salvação. Porque por você ter obedecido, a salvação é para você. Amém? É para você. É para a sua descendência. Se a nossa descendência olhar para nossas vidas, ver o caminho que nós trilhamos e começar a ver o que Deus está fazendo na nossa vida, eles vão ser alcançados. Se eles derem ouvir e obedecer. Porque a obediência é uma coisa que não é obrigatória. Deus dá ao homem o livre arbítrio. Ele nos ajuda, ele é misericordioso, como eu digo, igual o Jonas. A pessoa fala assim, mas Deus não deixou Jonas ir para lá. Não, Deus deixou. O mar ficou revolto, o povo jogou Jonas no mar, a baleia comeu, mas se ele continua insistindo, ele ia morrer dentro do peixe, se ele continua sem se arrepender. Amém? Mas que tem oportunidade, tem. Mas tem pessoas hoje que estão preferindo morrer do que obedecer a Deus. Eu não falei aqui, tem pessoas já hoje se declarando, quando eu era criança, ninguém nem gostava de falar o nome do Satanás. Agora tem igreja que se diz satanista. Não, nós somos isso mesmo, e acabou. Olha só, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Paulo falou que no fim dos tempos o homem seria audacioso contra Deus. Aí, isso é uma audácia de alguém se declarar satanista, sabendo que Deus é que te dá a vida. Deus é que nos dá a vida. Você está respirando porque Deus está te dando vida. Satanás não dá vida e nem tira, nem dá e nem tira. Ele só desvia o nosso coração para o mal. Assim, desvia não, ele nos engana com a mentira, porque ele não dá vida e nem tira. Lembra, Deus fala assim, ó, não temei o homem, porque esse pode te matar, né? O homem pode matar, né? E isso mesmo assim, se Deus permitir, o homem pode te matar. Temei a Deus, que além de matar, ainda pode te lançar no inferno. Satanás não pode nada disso. Pode ficar tranquilo. Você diz, não, Satanás vou te matar se você não me servir. Meu irmão, quero ver matar. Se tu entregar sua vida a Cristo, quero ver Satanás tocar. Amém? Não tem como. Por isso que crente não tem medo de macumba, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de macumba na esquina, não tem medo de que... não sei quem botou meu nome lá no boca do sapo. Eu vi um irmão falando assim, você quer que eu te dê uma foto, uma cueca, para você levar lá para macumba? Porque ele não tem medo de nada disso. Amém? Porque a nossa vida pertence a Deus, a vida pertence a Deus. E ele lhe disse, a tua descendência darei esta terra. Agora, em Gênesis 8, versículo 20, você viu aqui que o texto falou assim, ainda nesse texto, nesse versículo 7, ele fala assim, e edificou ali um altar, não é isso? Abraão edificou ali um altar. Vamos ver o que significa um altar. Gênesis 8, versículo 20, fala assim, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Altar é para oferecer sacrifício. Amém? Altar é para oferecer holocausto. Isso não foi instituído por Moisés, não. Já em Noé, quando ele chegou, ele deu tudo
tudo certo, edificou um altar ao Senhor. Então, o que Abraão fez? A primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor. O altar fala de sacrifício. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós começamos a caminhar com Deus, a nossa vida passa a ser um altar. Deus passa a habitar em nós. Se Deus passa a habitar em nós, se nós somos um altar de Deus, nós somos um lugar de sacrifício. O nosso corpo é um lugar de sacrifício. Eu sempre falo para a igreja, isso aqui não é casa de espetáculo. Isso aqui não é para você sair daqui saltitante, de carnal. Ah, o pastor fez tanta piada, contou tanto negócio legal, foi entretenimento. Não, isso aqui é um lugar de sacrifício. Quando nós viemos cultuar a Deus, quando nós nos propomos cultuar a Deus nesse lugar, nós estamos nos propondo a sacrificar a nossa natureza humana. O que é sacrificar a nossa natureza humana? É sacrificar a nossa vontade. Abraão tinha tudo, já tinha bens, tinha servos, no entanto, saiu, obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Não se achou independente de Deus. Ele podia se achar independente de Deus, e ele hoje não faria parte, eu não estaria pregando o nome de Abraão nesse lugar. Amém? Jesus Cristo não ia vir de Abraão, ia vir de outro. Mas por ele ter obedecido, o texto deixou claro, né? Deus abençoou todas as famílias da terra. Então, a construção de um altar implica em ritos de sacrifício. É mencionada em conexão com as promessas, a aparição de Deus. Aí, se você for procurar, toda vez que aconteceu isso, fizeram um altar ao Senhor. Se você for Abraão fez um aqui em Gênesis 8, aqui mais na frente ele vai e faz outro, em outro lugar, aí depois Jacó vem e faz outro, e aonde eles vão indo, aonde Deus aparece e fala com eles fazem um altar ao Senhor. Então, se Deus fala conosco, é porque somos um altar ao Senhor. Nós temos que transformar a nossa vida num altar a Deus. Nós não somos mais altar de qualquer coisa. Nós não cultuamos qualquer Deus. Nós cultuamos o Deus verdadeiro. Amém? Por isso não temos medo de nada, porque não tem outro Deus. O que tem é Deus e tem Satanás e seus demônios. O outro Deus não tem. Tem Satanás e seus demônios. Só que Satanás e seus demônios são servos de Deus. Servos rebeldes, estão em desobediência, são condenados ao inferno. Mas ainda assim só fazem o que Deus permitir eles fazerem. É igual você também. Se você quiser pecar, Deus deixa pecar, Deus dá o livre-arbítrio. Agora, a consequência tem. Consequência tem. Desobedeceu a Deus, tem consequência. Deus fala, vai para a terra que eu te mandei ir. Se você não vai, aí você é responsável para onde você quer ir. Ah, não quero servir a Deus, fica fazendo isso. Não, a Bíblia manda fazer desse jeito. A palavra de Deus ensina que é para viver desse jeito, então viva. Manda ficar saltitando, rodopiando na igreja, plantando bananeira. Então faz. Porque a descida do Espírito Santo fala assim, aguardai em Jerusalém, Jesus disse, até que do alto sejais revestidos de poder. E vós sereis minhas testemunhas, tanto aqui como até nos confins da terra. Olha só, a descida do Espírito Santo é para que sejamos testemunha de Cristo. O que evidencia que você está cheio do Espírito Santo não é falar em língua. Falamos em língua, falamos. Temos profecia, temos revelação, temos. Essa papagaiada de pular, plantar bananeira, isso é papagaiada. E rodar na igreja, isso aí é papagaiada. Agora, o seu testemunho de vida testifica de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo veio a nós, o Espírito Santo foi derramado sobre nós para que nós sejamos testemunha de Cristo. E o que Cristo fazia? Obedecia a Deus. Ele falou assim, eu vim fazer a vontade do Pai. E o que nós vamos fazer se nós estamos cheios de testemunhando de Cristo? Nós vamos fazer também a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós saiamos da nossa parentela, ou seja, da perversidade do mundo, do jeito que nós fomos criados, quem foi criado no mundo, no sistema corrupto, sair para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Essa é a bênção de Deus para a nossa vida. Por esse solene ato de devoção,
ele fez uma profissão aberta de sua religião. Quando Abraão faz assim, no altar a Deus, ele está dizendo para aquele povo daquela terra ali, que ele tem um Deus. Não é o Deus dele, não. Eu tenho meu próprio Deus. Eu tenho um Deus que eu sirvo, eu tenho um Deus que eu obedeço a Ele. Amém? Quando você pega uma Bíblia, quando você se declara cristão, quando você se declara ser da igreja, ser de Jesus, você está mostrando para o mundo que você é cristão. Mas hoje as pessoas disfarçam. Quase nem se leva a Bíblia mais. Eu me lembro quando eu era garoto, eu não era cristão, e as pessoas ficavam chamando os crentes de Bíblia. Porque quem era crente estava logo com a Bíblia na mão. Agora hoje, você olha e não sabe quem é crente. Ainda mais se for ver a roupa. Porque a roupa também falava quem era crente. Hoje já não fala, está tudo misturado. Amém? Tudo misturado. Então, examina o homem a si mesmo, né? E ele fala assim, ó, porque isso, ó, estabeleceu o culto. Quando Abraão fez o altar, ele estabeleceu que ele tem um Deus, o culto ao verdadeiro Deus, e declarou a sua fé na promessa de Deus. Olha só, quando você faz um altar ao Senhor, amém? Você está no culto a Deus, nós estamos aqui cultuando a Deus. Quando a gente sai desse lugar, todos que passam ali falam, sabem que nós somos cristãos, que nós estamos aqui cultuando a Deus. Agora, se tu fica rodopiando aqui, quando passa na porta ali, a pessoa fica em dúvida. Igual eu fiquei lá em dúvida lá naquele vídeo lá na internet, sabe que isso é igreja mesmo? Demorei para entender que aquilo era uma igreja, que aquelas atitudes não eram de igreja. Então, através da vida de Abraão, Deus deixa para nós um manual para a nossa vida, nossas vitórias e nossa salvação. Amém? Sabe o que aconteceu com Abraão? O texto diz que ele foi e chegou a Canaã. Olha só, não perdeu ninguém no caminho, não perdeu nada que tinha, chegou tranquilo em Canaã. Só porque obedeceu sem questionar. Já o povo de Israel, quando Deus foi tirar de lá, teve que ficar 40 anos no deserto, matar quem sem vergonha tudo, e levar só os novos que nasceram no deserto. Porque viram o milagre de Deus, mesmo assim, blasfemavam contra Deus. Abraão não, simplesmente juntou a mochilinha dele e foi obedecer a Deus. Amém? É o nosso caso. Se agora você ficar de murmuração, de não sei o quê, mas vamos para onde? Mas eu já estou bem aqui, mas eu tenho as minhas coisas, mas eu não sei o quê. Mas Abraão não considerou nada disso, simplesmente ouviu a Deus e serviu a Deus. Amém? E cadê Abraão? Cadê o Abraão físico? E você também amanhã não vai estar mais aqui. Nós amanhã também não vamos estar mais aqui. Agora, no legado, nós vamos estar onde? Na salvação, que é a bênção que através de Abraão Deus promoveu para nós, também providenciou para nós. Os irmãos entenderam a mensagem? O que foi a bênção que Deus falou para Abraão? Em ti serão meus. Porque Abraão mesmo viveu só em obediência, é o nosso caso também. Talvez aqui tem pessoas que já estão na igreja com a esperança de ficar rico, de ganhar dinheiro, de fazer não sei o quê, sendo que Deus está querendo nos salvar, porque daqui a pouco a gente não sabe que dia que nós vamos embora. Não é verdade? Quantos já estiveram no nosso meio e hoje não estão mais? Nós não sabemos quem vai primeiro. Às vezes pessoa que a gente achava que ia primeiro, o outro vai primeiro. E outros ainda ficam muitos anos aqui ainda. Porque Deus tem o nosso tempo de cada um determinado. Como nós não sabemos, o que vamos fazer? Obedecer a palavra de Deus. Ficar em santidade, ficar buscando a Deus, juntando o nosso tesouro no céu. Vamos vivendo aqui, mas sempre juntando o tesouro no céu. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé.